Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Psico Online Podcast. Eu sou o seu anfitrião, Raul de Oliveira, o psicólogo aqui do Psico Online e o entrevistador oficial deste podcast. Se você nos acompanha, já sabe, envie seu feedback nos comentários, posts do episódio, do blog e compartilhe muito para ajudar a gente a crescer. Se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer compartilhar este tempo com você. Para conhecer mais do nosso projeto ou para marcar uma sessão, acesse psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online. Lá você encontra os links para todo o material que a gente faz, beleza? O tema de hoje é o autoconhecimento além do consultório. E estamos aqui com as Psico Online Débora Barros e também com a Thaís Motoc, psicólogas idealizadoras do Psico Desafie-se, um projeto que proporciona às pessoas o desenvolvimento do autoconhecimento por meio de produtos e conteúdos diferentes do convencional, com leveza, bom humor, psicologia e muita informação. Se pintar dúvidas ou se quiser falar com elas ou com outro profissional daqui do Psico Online ou ainda com participantes do episódio do podcast, é só acessar o psico.online. Você pode agendar uma sessão ou enviar um WhatsApp para a gente no número 11 99 405 2821. 11 99 405 2821. E você também pode acessar diretamente o Psico Desafie-se no site www.psicodesafiese.com.br ou no Instagram, @psicodesafie-se. E agora, antes de começarmos o episódio, vamos ouvir um recado dos nossos patrocinadores. Esse recado é super importante para a gente manter o site e o podcast. Se quiser patrocinar, ter a sua marca, produto ou serviço ligado ao Psico Online, um projeto que se preocupa com qualidade de vida, saúde mental e o trabalho sério de psicoeducação, entre em contato, não pula não, é rapidinho mesmo e já voltamos já. Olá, Débora! Olá, Thaís! Muito obrigado pela presença. Estou muito feliz em ter vocês aqui, trocando ideias e ajudando nossos ouvintes com informação e muito conteúdo sobre autoconhecimento além da clínica. Oi, Raul, nós que agradecemos. É uma honra estar aqui, ainda mais depois daquela live maravilhosa que fizemos. Quem não viu essa live, gente, vai lá no @psicodesafie-se. E o Raul estreou em lives de uma forma maravilhosa. Não me entrega, que sacanagem. Oi, Thaís. Oi, Raul. Tudo bom com você? Tudo certo. E com você? Tudo certinho. Tô muito feliz de estar fazendo meu primeiro podcast. E, gente, olha só que legal. Primeiro podcast com mais de um convidado. A gente tá estreando muita coisa hoje aqui. A gente tem que romper essas barreiras mesmo. Pois é. Meninas, vamos lá. Já dei spoiler demais sobre o tema e queria saber o seguinte. Autoconhecimento além do consultório. Autoconhecimento na terapia. Peraí, é assim que funciona? Mais ou menos, né? E a terapia e o consultório psicológico vai te trazer, sim, muito autoconhecimento. Afinal, você tá lá pra isso. Mas não é só lá que acontece, né? Não dá pra gente dizer que o processo de autoconhecimento está na mão de um único profissional. Até porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tá falando de conhecer a si mesmo. E isso é um processo interno. Que a gente pode fazer de diversas formas. Inclusive, é a nossa proposta com o Psico Desafie-se, mostrar para as pessoas que dá para sim exercitar isso indo muito além do consultório, indo muito além do divã. É bom estar no divã? Gente, super recomendo. Mas se você não tá pronto, se você não se sente nesse momento, ou se você não tem como custear uma psicoterapia, vamos começar a olhar por outras vertentes para começar a desenvolver o autoconhecimento em você. É isso mesmo, Débora. A gente tem que lembrar que quando você chega num consultório de psicologia, o psicólogo não te conhece. Então, ele vai usar de ferramentas. No caso, ele é a ferramenta para você que vai buscar autoconhecimento. Uma das ferramentas possíveis. Existem muitas outras, né? Gente, eu fiquei com uma curiosidade que eu já vou fugir do roteiro para poder fazer perguntas aqui que os nossos ouvintes com certeza fariam. A gente só faz psicoterapia no divã? Como assim? Eu não atendo no divã, não. Não fazemos só no divã. É que quando a gente fala de psicoterapia, a
a característica que todo mundo imagina, que é o que se tem nos filmes, novelas e tudo mais, é alguém deitado num divã com uma pessoa muito séria, que você não pode olhar no rosto e falando, conte-me mais sobre isso. Me fale sobre a sua mãe. Mas é muito diferente disso. Geralmente é um senhor mais idoso com um cachimbo, tá ali. Mas você pode fazer psicoterapia numa poltrona, numa cadeira, em qualquer contexto, bom? Ele não funciona só com divã. Inclusive, tem aquela série chamada Sessão de Terapia, que eu acho muito boa, mas que é muito diferente de muitas abordagens, né, de psicologia. A pessoa vendo sessão de terapia pode imaginar que ela vai chegar, uma pessoa vai falar com ela por 10 minutos, de uma forma muito séria, e vai cutucar uma coisa muito importante, assim, num insight surpreendente. E não é bem assim que funciona. Pode acontecer, sim, tem esses momentos na terapia, mas não é tão produzido, tão desenhado como na série. Sem contar que a gente tem um modelo novo, né, do Psico Online. E você faz aí a terapia na sua casa, no lugar que você se sente à vontade, no lugar que você consiga ter um sigilo, que você consiga ter um espaço. Eu atendo hoje muita gente em salas específicas, mas eu já atendi até pessoas que têm dificuldade de encontrar lugares diretamente no carro, fechado, parado, quietinho, só com um sinal de internet bom. Até porque a terapia é esse contato, né, entre psicólogo e paciente. Exatamente. Vocês atendem online, meninas? Eu só online, né? Ainda mais agora que eu me mudei. Mas desde o início da pandemia, um pouco antes, na verdade, quando aconteceu o primeiro caso no Brasil, eu já coloquei todos os meus pacientes para atendimento online. Eu já atendi online antes. No começo, lá da minha carreira, eu achava que era uma coisa muito estranha, eu não acreditava muito, até que eu comecei, vi que funcionava. E ao longo da pandemia, eu percebi que pros tipos de atendimento que eu faço, rola super bem. Meus pacientes super se adaptaram. Mas nem todos os casos podem, né? Já até falou sobre isso algumas vezes lá no nosso Instagram. Sim, tem. Hoje, todos os meus pacientes da clínica estão sendo atendidos online também, desde o início da pandemia. Porém, em alguns casos, eu abro a sessão por conta da gravidade, né? Alguns casos mais graves não têm essa indicação e pessoas em situação de desastres ou de corrente violação de direito, elas não podem ser atendidas online. Então, a gente faz essa diferenciação, mas por hora é a única limitação. Para facilitar o pessoal, o que é corrente violação de direitos? São pessoas que estão naquele momento em uma situação de violação de direitos. Pode ser situação de rua, crianças afastadas do convívio da família, qualquer direito seu que esteja violado, ou também numa situação de desastre, por exemplo, acidentes, enchentes, essas coisas. Olha só que legal, a gente praticamente já está fazendo perguntas e respostas sobre atendimentos além da clínica. Sim. Mas, gente, até pra gente não fugir muito do assunto, né, e entrando exatamente no tópico de hoje. O que é esse tal de autoconhecimento? Autoconhecimento é nada mais do que o conhecimento que você tem sobre si mesmo. E esse conhecimento, ele pode ser maior ou pode ser menor. Eu acho interessante a gente mencionar também que o autoconhecimento, ele não é um atributo que vem com a pessoa, ele é desenvolvido, ele é uma habilidade. O mundo empresarial, ele é inclusive conhecido como uma habilidade transversal, ou seja, a habilidade que você pode ter independente da área em que você atue. E é interessante a gente perceber que o autoconhecimento, ele não é uma coisa que você conquista e acabou. Cheguei aqui, me conheci, não preciso mais fazer nada. Porque nós estamos em constante movimento, né? Em constante transformação. A Débora de hoje não é a mesma Débora que tinha 15 anos atrás, não é mesmo? Chegou aos 30. Então, não adianta eu dizer que eu me conhecia quando eu tinha 15 anos e agora que eu tô chegando aos 30, eu ainda me conheço, se eu não continuei esse exercício de me observar, de me entender. Porque o mundo vai acontecendo, as coisas vão se transformando, meus gostos vão mudando e as minhas percepções também, conforme as minhas vivências. Então, é um processo contínuo de se observar, de se acolher, de se entender, de entender que vai ter coisa em você que você não gosta, que você não concorda, você não é um alecrim dourado, mas vai ter coisa que você acha muito legal, e aí você pode trabalhar com as suas luzes e sombras de forma que elas não te dominem. Porque se eu não exerço esse conhecimento sobre mim, eu acabo sendo refém de quem eu sou
e de quem tá ao meu redor. Sem contar, né, que fez eu lembrar do post com a seguinte frase: você é a construção daquilo que você já foi. Gosto, achei forte, inclusive. Ela é muito significativa, né? Porque assim, nada na vida tá dado a ponto da gente não poder fazer nada a respeito. Então toda vez que a gente escolhe fazer nada, você está fazendo uma escolha. Toda vez que a gente escolhe não manter algum nível de autoconhecimento ou não buscar, a gente também está fazendo essa escolha. E a gente sempre vai lidar com as consequências dessa escolha, sejam escolhas boas ou escolhas não tão boas. Meninas, esse assunto, né, de autoconhecimento, com a herança que a gente recebe dos outros, me parece um assunto, aliás, mais do que além do consultório. Parece um assunto além da terapia, né? Filosofia, religião, tantas coisas já tentaram falar do autoconhecimento. Alguém chega realmente a se conhecer? Eu acho que... Desculpa, pode falar, tá? Não, podem falar, vamos falar todo mundo junto, aí eu já gravo. E vou deixar isso, vou deixar dentro do acontecer do podcast. O podcast mais rápido do mundo, todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, eu acho bem interessante você ter colocado essa questão de filosofia, Raul, porque a filosofia, de fato, deu um start no autoconhecimento, né? A gente tem uma inscrição no oráculo de Delfos, que é o Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, esse foi um tema que não só nesse oráculo, não só nesse momento da filosofia, ele sempre esteve muito presente. E isso foi desenvolvendo, né, para outras áreas. O que acontece? Quando a gente tem uma pessoa, você pode se conhecer de várias formas. Você pode se conhecer por meio da religião, você pode se conhecer por meio da filosofia, você pode se conhecer organicamente, e você pode se conhecer psicologicamente. Então, nenhum autoconhecimento é inválido, nenhum invalida o outro. E o que é esse oráculo de Delfos? O oráculo de Delfos, ele é uma construção na cidade de Delfos, que hoje só tem ruínas. E nesse oráculo, se eu não me engano, ficava uma sacerdotisa que entrava em transe por conta de alguns gases que emanavam do local. E ela fazia previsões, falava coisas para as pessoas que iam lá. É isso o que se conhece da história, né? Que legal. A todos os ouvintes que curtiram, quem não sabia o que era o oráculo de Delfos, igual eu agora nesse exato momento, comenta aí, o que vocês acharam? E aí, terapia, filosofia, psicologia, religião, a gente realmente chega a se conhecer ou não? Eu acho que é um processo constante. A gente chega a se conhecer, mas dizer que por completo, 100%, só tem que estar muito conectada consigo mesma, meio num nível Buda, eu acho. A gente não pode ficar esperando se conhecer tão bem, porque até eu acho, pelo menos, que o objetivo não é ser uma pessoa que se conhece 100%. É uma pessoa que se entende, que se acolhe. Porque cada vez mais vão surgir coisas novas sobre mim, percepções novas sobre mim. Eu vou ver sombras, eu vou ver luzes, e aí eu vou parar, acolher aquilo e entender. É como se constantemente, não sei se todo mundo que está nos ouvindo assistiu Divertidamente, mas aquela cena que as ilhas da Hailey vão caindo e depois se constroem novas e as emoções começam a se mesclar, é como se constantemente isso fosse acontecendo nas nossas vidas. E a gente se conhece até a página 2, sabe? Porque eu não vivi tudo, eu não passei por todas as situações para dizer que eu me conheço. Eu, por exemplo, digo que me conheço muito bem, e se eu for... se me assaltarem, eu vou reagir do jeito A. Mas aí quando me assaltam, eu reajo do jeito X, porque eu não me conhecia naquela situação. Eu acho que eu posso esperar aquilo de mim, mas nem sempre é aquilo que eu vou fazer. Então, acho que a gente vai conhecendo partes nossas ao longo da vida, e aí vai aumentando a nossa biblioteca de conhecimento. Mas, gente, não fiquem tentando essa ideia de eu vou me conhecer 100% totalmente e pronto, e atingir, porque não é esse o objetivo da vida e nem o objetivo do autoconhecimento. Aí a gente cria uma fantasia, né, de que
No momento que eu me autoconhecer, eu terei tudo sob controle. E muito pelo contrário, né? Você só passa a entender que as coisas não têm controle e aí você lida melhor com tudo. Voltando pro ponto filosofia, só sei que nada sei. É isso vale pra gente também. E até essa construção, porque assim, você deu o exemplo lá do Divertidamente. Se a gente for pensar, embora aquelas ilhas elas caíssem, elas fossem demolidas, aquela terra, aquele alicerce sempre estaria ali. E ali, esse processo, aquele alicerce, a gente sempre reconstrói por cima. A gente sempre vai desenvolver novas habilidades, novos modelos e tem que também fazer uma autoavaliação aí para entender, será que aquele modelo que a gente tinha ainda é válido? Será que aquilo que a gente pensava ainda está certo? Eu acho que quando a gente fala desse autoconhecimento, é importante a gente ver o quanto que a gente cristaliza, quanto a gente naturaliza essas construções e dizendo, não, eu nunca fiz desse jeito, eu nunca não vou mudar. Eu acho super legal quando vem alguém e fala assim, não, eu não vou mudar. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, do meu jeito assim. Gente, a gente precisa falar sobre o Divertidamente também, né? Que filme! Ele é tão profundo em tantos sentidos e eu acho que às vezes a pessoa chega tem como objetivo final, em qualquer processo de autoconhecimento, alcançar a felicidade. Fazer o que aconteceu com a coitada da tristeza no filme. Né? E aí a gente vai descobrindo que a gente é feito de muita coisa, né, Débora? Você estava falando de luzes e sombras, e às vezes a gente vai tacando a tristeza ou aquilo que nos entristece para a sombra, né? Para aqueles aspectos que são renegados, que são desconhecidos ou ignorados. Então, quando a gente pega e olha para a nossa tristeza, ela conta tanto sobre a gente, porque ela tem muito a contar, né? Então, esse processo de autoconhecimento, como a Débora disse, a gente não chega a se conhecer totalmente, porque eu acho que a gente vai mudando e cada dia é um novo dia, com novos acontecimentos, e nós somos desafiados o tempo todo. Mas se a gente tem um autoconhecimento, por exemplo, acerca das nossas emoções, a gente não vai ignorar muita coisa, por medo de lidar com, por exemplo, uma tristeza. Sim, entender que tudo faz parte. Eu falo muito isso em consultório aqui, gente, já fica uma dica sobre desenvolvimento aí do autoconhecimento e de acolher, que eu não tenho controle pelo que eu sinto, né? As pessoas às vezes chegam no consultório chateadas porque, eu tô com ciúme, nossa, senti inveja, nossa, fiquei com raiva, não posso sentir isso. Gente, você pode, não dá pra controlar a emoção, ela vem e ela vem por um motivo. O que dá pra controlar é o que você faz com aquilo. Eu tô com raiva do meu chefe, eu não posso controlar a raiva. Mas eu posso controlar que eu não vou bater na cara dele. Espero que vocês não façam isso, galera. O emprego de vocês está em jogo. Mas controlar ou bater? Não bater. Controlar não controla, a gente acolhe. Não batam no chefe. Depois vão bater e falar que viu no Psiconline, a psicóloga recomendou. E violência nunca é o caminho, gente. Violência nunca é o caminho. Muito obrigada, Raul. É real. Mas percebam que as emoções, elas vêm. E a gente tem que acolher. Eu tenho que me demorar nessa emoção pra entender ela. E me demorar aceitando que ela tá lá. Não adianta eu fingir que não tá. Porque aquilo vai me controlar. Eu engulo a minha raiva, essa raiva não some. Ela vai pra algum lugar e daqui a pouco ela volta bem mais potente, né? Então, entendam isso. A emoção vai vir. E ela não vem do nada. Alguém fala, do nada eu fiquei triste. Não foi do nada. É que teve vários sinais de várias coisas que você não tá se permitindo e agora veio a tristeza gritando. Percebam isso. Cada emoção tem o teu espaço. Deixa ela vir. Acolhe. Escuta o que ela tem pra te dizer. Toma um chá com as tuas angústias. E aí você pensa, o que eu faço a partir disso? O que eu faço com isso que me incomoda? Poxa, meu chefe me deixou muito bravo. Tá bom, deixa eu acolher essa raiva e entender essa raiva. Pra aí sim eu pensar, ok, o que eu posso fazer pra achar uma solução melhor pra isso. E olha que legal, né? Enquanto você tava falando um pouquinho, eu tava buscando, eu nunca tinha feito essa busca, né, online, né, de autoconhecimento, só essa palavra. E aí eu gostei do comecinho da definição do que aparece de autoconhecimento ali na Wikipedia, né? Ele fala assim, o autoconhecimento ou o conhecimento de si é a investigação do si mesmo.
Ele envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem. Também pode ser um projeto ético quando o que se busca é a realização de algo que leve o indivíduo ou o sujeito a ser mestre de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor. O autoconhecimento é obtido de forma natural através de experiências de vida, do hábito de se autoindagar, refletir bastante sobre escolhas e motivações e tentar fazer coisas novas são recursos valiosos para o autoconhecimento. Porém, algumas pessoas costumam utilizar algumas ferramentas como uma forma de ajudar o processo, como estudos filosóficos, meditação, psicologia e etc. Apesar de muito populares, essas ferramentas não são as únicas formas e tampouco as mais eficazes para se autoconhecer. Cada pessoa deve adotar a estratégia que melhor convir. O que vocês acham desse trecho, gente? Eu acho sensacional, principalmente a parte de se indagar, né? Porque como nós somos psicólogas, é um pouco difícil talvez a gente falar a respeito com propriedade da meditação, que eu acho que a gente sabe que é muito boa também, é uma excelente ferramenta. Mas quando a gente lida com qualquer situação angustiante, a tendência da maioria das pessoas é colocar em cima uma afirmação. Então aconteceu tal coisa, e fulano está errado, a vida é injusta comigo. E seja qual for a afirmação que venha para abafar aquele sentimento. Quando a gente se indaga, quando você pergunta, por que eu reagi assim? Por que eu tendo a fazer as coisas dessa maneira? Por que isso aconteceu comigo mais de uma vez? Você começa a abrir espaço para o autoconhecimento de verdade e sair da síndrome de Gabriela. Sim, e se abrir para as mudanças é importante, né? Não é porque você sempre fez uma coisa que sempre deu certo que ela precisa continuar daquele jeito, nem sempre, né? Então, se a gente for pegar um exemplo bem bizarro, quando você era criança e tinha preguiça de andar, ou você estava cansado, você pedia colo. E você tinha o colo. E sempre funcionou, mas isso não vai funcionar na sua vida adulta, isso não vai ser eficaz. Então a gente tem que se atualizar. Eu falei uma coisa muito bizarra, assim, muito irreal, mas isso vale para tudo que a gente faz, né? Eu sempre falei assim e tratei assim as pessoas com quem eu me relaciono e deu certo. Tá, será que deu certo? Será que ainda faz sentido manter esse seu jeito de falar, esse seu jeito de se posicionar? Às vezes a gente se amarra, né, nessas afirmações que a Tá falou, do tipo, eu sou assim, eu não mudo. E isso pode estar escondendo um medo de mudar, um medo de ser frágil, um medo de não dar conta de algo diferente. Então eu me apego a uma afirmação de eu sou isso e ponto. Porque é muito fácil, né? É muito fácil eu abraçar o eu sou isso e ponto, porque aí eu não preciso me demorar analisando, eu não preciso me demorar mudando. E o quem é você vai muito além do que você faz, né? É muito mais profundo. No mundo que muitas pessoas trabalham... Nossa, gente, espera que eu esqueci o nome. No mundo corporativo, tá. No mundo corporativo... isso acontece muito e pra mim era assustador quando eu entrei. As pessoas, quando te conhecem, elas não perguntam sobre você, elas perguntam sobre o que você faz. E a gente se acostuma tanto a fazer isso que a gente acaba esquecendo de ter essa autoanálise, né? Quando alguém te pergunta, quem é você? Eu sou o Raul, eu sou a Thaís. Tá, isso é seu nome, mas quem é você? Eu sou psicólogo. Não, isso é o que você faz, mas quem é você? E aí você vai entrando nessas perguntas, as pessoas muitas vezes não têm resposta. Até porque não existe uma resposta. Existem tem tantas várias, respostas. A gente não combinou, Débora. Vamos falar que a gente não combinou pra falar junto a mesma coisa. O Raul não deixa combinar. Quando você tava falando assim, terapia, filosofia e outras práticas, eu tava pensando assim, imagina só se o planeta Terra fosse uma pessoa e perguntassem, né, quem é você? E aí ele pode responder assim em termos climáticos, em termos geográficos, em termos de biomas, em termos de fauna e flora
e de população humana. Vocês percebem que existem, assim, várias janelinhas que podem ser abertas para explicar um único ser, que no caso do exemplo aqui seria o planeta Terra, é a mesma coisa para a gente. Então eu consigo me conhecer em vários aspectos, por isso que é uma coisa que dá trabalho, né? E eu quando tô falando de ansiedade com os meus pacientes, eu trabalho bastante esse processo, né? Porque várias vezes chega a primeira pergunta que eles fazem gente, mas eu vou conseguir me curar da ansiedade? E aí eu respondo que a ansiedade é uma coisa do ser humano, assim como o medo, assim como outros sentimentos e emoções, eles são pertencentes ao contexto nosso. E que quando a gente se conhece ou quando a gente passa por esse desenvolvimento, é essa autoconsciência do tipo, peraí, eu tô ansioso, mas eu estou exagerando nessa ansiedade, ela está desequilibrada. Por que ela está desequilibrada? O que está acontecendo? Como que... Aí eu vou brincar um pouquinho antes de a gente entrar aqui no podcast, a gente estava trocando WhatsApp, eu acho que foi a Thaís que mandou, cuidado com os meus gatinhos, ao invés dos meus gatilhos. E é bem isso, porque assim, quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, de se indagar das coisas, a gente percebe que inclusive esse processo ansioso que a gente vive hoje faz parte da gente, mas é que a gente desequilibra isso. É esse instinto de preservar, de ter certeza, de tentar ser meio rígido com a gente. Sim, a gente tem uma questão às vezes que não é com o sentimental, que está muito presente também na ansiedade, mas é também não saber lidar ali com os nossos pensamentos. Os pensamentos às vezes vêm na ansiedade como uma forma de ilustrar aquele sentimento. O pensamento vem como uma forma de dar contorno pro sentimento, porque o sentimento puro ele é muito cru e a gente não consegue lidar de alguma forma. Então, quando a gente fica pensando a partir da ansiedade, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou perder meu emprego, tem várias outras hipóteses ali, né, que vem. O que a gente pode fazer é observar os nossos pensamentos como uma criancinha contando uma história fantástica. Deixa passar, porque muitas vezes a gente alimenta. Então, o processo de autoconhecimento não vai te ensinar só a entender o que está acontecendo, mas a lidar com isso. Como que eu vou conseguir deixar isso passar? Por que esse pensamento ele é válido ou ele não é? E aí, como você disse, por que essa ansiedade está regulada ou está desregulada? Por que está exacerbada? Sim, entender que alguns controles não fazem sentido. Muitas vezes a gente vai desenvolvendo muitas ansiedades porque eu acho que eu tenho que controlar tudo e todos. Eu tenho que controlar o que o Raul e a Thaís estão pensando de mim enquanto eu tô falando. E se eu estou tentando controlar isso, eu não consigo falar bem, eu não consigo expressar o que eu gostaria e eu ainda fico com um sentimento quase que persecutório. A todo momento ali, alguma coisa vai acontecer. Eles vão descobrir que eu sou uma fraude, que eu tô enganando todo mundo todos esses anos. Síndrome do impostor, né? Uhum. E olha que legal, eu continuo nessa pesquisa rápida. Eu achei aqui 10 formas de desenvolver o autoconhecimento. Questione-se o começo do autoconhecimento. Aprenda a dizer não. Explore novas coisas e experiências. Esteja sempre aberto ou aberta a mudanças e a mudanças de opinião. Tire um tempo para si mesmo. Procure ajuda. Meditação e yoga. E aí eu vou adicionar nesse daqui artes marciais, leitura. E aí entra a segunda, escreva. Exercite a gratidão. Escute mais. E esse eu acho que é essencial. Sim, inclusive quando a gente fala de gratidão, acho que vale deixar claro que gratidão não é eu estar grata por tudo a todo momento, porque lembra que a gente não consegue controlar algumas emoções. E indo para um exemplo, eu quebrei a minha perna, eu não vou ser grata porque eu quebrei a minha perna. É difícil, mas eu consigo ser grata, talvez, por uma situação em que quando eu quebrei a perna, eu tinha alguém que pudesse me ajudar. Eu sou grata às pessoas que me ajudaram. Eu sou grata a ter conseguido ir no médico e resolver o processo. Eu posso ser grata, dependendo da forma como eu quebrei essa perna,
de não ter acontecido nada mais grave. Então, assim, a gratidão ela não vai ser para todos os fatos, mas a gente passa a analisar um contexto e conseguir sentir essa emoção de, cara, ok. É quase que olhar um pouco o copo meio cheio que a gente fala, né? A psicologia positiva traz bastante disso. E então, quando a gente fala de gratidão, gente, não pensem que é aquela coisa, ai, gratiluz, jogo flores pra todo momento e tô sempre feliz e grata. Essa é a positividade tóxica, né? Eu postei no Stories esses dias que, assim, falar de gratidão, até a embalagem do pão da minha padaria agora fala. Né? Que vem com gratidão é a arte de não sei o que lá. Eu fiquei de cara. É legal olhar para o pão e ver aquilo. Porém, se eu tivesse num dia não muito favorável, gente, eu ia querer destruir aquela embalagem. Eu não ficar jogando na minha cara o que eu deveria estar sentindo. Ninguém pode dizer como você deveria se sentir em contexto nenhum. Então, quando a gente consegue acolher os nossos sentimentos bons e ruins, a gente não permite que outras pessoas nos digam como nos sentir. Então, assim, e aí a gente acaba fazendo o mesmo movimento, né? Como você disse, não sei se foi a Débora ou o Raul agora, chega no consultório, ai, tô com ciúme, não devia sentir ciúme. Você sente, ninguém deveria te dizer como se sentir. E eu achei muito engraçado. Agora você falando, eu lembrei de uma entrevista que eu tenho recomendado bastante para as pessoas. Aí, se você estiver ouvindo, dá uma gulgada. A entrevista é do Luc Ferry e o título da entrevista é A Felicidade é a Ideia Mais Idiota Já Inventada. E aí o Luc Ferry ele vai trazendo esse processo de que positivismo, né, nessa felicidade tóxica, ele acaba sendo desnecessário, que ele busca uma ideia que é absurda, porque a felicidade não é o tempo voltando lá no Divertidamente. A felicidade não está no controle total o tempo todo. Ali tem hora que todo mundo saiu ali da central de controle e foi correr atrás de outras coisas. E aí eu vou ler esse trechinho, ele fala assim: a ideia da felicidade é a mais idiota, a mais absurda de toda a história da humanidade. Isso vem da psicologia positiva norte-americana dos anos 80. A autoajuda tomou conta do mundo. A origem está numa sequência devastadora. A desconstrução da transcendência, que começa lá com Schopenhauer e passa pela filosofia do martelo de Nietzsche, que quebra ídolos, Heidegger, os filósofos da suspeita, Marx, Freud. O mundo, sem transcendência, torna-se materialista, numa emanência radical, tendo como Spinoza como pensador. E aí ele vem numa sequência que ele é um crítico tão duro, né? E eu acho que até para quem está ouvindo a gente não está criticando, por exemplo, a psicologia positiva, mas a crítica principal nesse sentido do autoconhecimento, ela fica no momento que a gente se apega a verdades que a gente acredita que sejam verdades transcendentais, né? Leis cósmicas, leis, informações que a gente vai falar assim, tipo, não, isso é verdade e eu não mudo. Eu acho que é bem por aí, né, meninas? Geralmente, o problema nunca é a ferramenta, e sim como a gente usa ela. Então, eu tenho no meu podcast até um tema que eu fiz sobre aquela rincha entre coaches e psicólogos. Será que vale? Será que não vale? E assim, é o que eu falo, o problema não é o coaching. Para tudo. Você vai ter que falar o endereço do seu podcast. É de Barroscast, em todas as plataformas. Continua. Até perdi aqui a linha. Que maldade. Mas assim, o problema não é o coaching, o problema não é o livro de autoajuda. O problema é como a gente usa eles. Então, assim, eu, Débora, que tenho um nível de autoconhecimento sobre mim legal, que tô com a minha autoestima ok, que pego um livro de autoajuda e quero expandir um pouco meus conhecimentos sobre aquele tema e quero ter aquela perspectiva do autor, e aí eu consigo filtrar o que ele fala e aproveitar o que eu acho que faz sentido, ok. Agora, eu tô com a autoestima super abalada, que geralmente é o que acontece. Eu tô com uma autoestima super abalada, aí eu vou lá pegar um livro de autoajuda, porque eu acho que ele vai salvar a minha vida, e aí aquele livro, às vezes, pode fazer eu me sentir pior do que eu já tava, porque o autor pode parecer ser mais simples do que realmente é pra mim. Eu vou ler a dica de não sei quem, eu vou ler sobre psicologia positiva, ou eu vou pegar alguém
que infelizmente a gente sabe que existe, pessoas que fizeram um curso de um fim de semana e vêm ensinar coisas que eles não têm capacidade, não é nem intelectual, né? Ele pode até ter intelectual no sentido que ele estudou, ele pode até ter estudado aquilo a fundo, mas às vezes ele não tem a capacidade de colocar aquilo em prática de uma forma ética, de ter um olhar mais humano para aquela pessoa, que ela não é uma máquina que vai fazer A, B, C e chegar no mesmo resultado. E aí essa pessoa acaba entrando em armadilhas, tentando dar conta de alguma coisa ou tentando, por exemplo, pegar conceitos da psicologia positiva e executar eles de formas que não fazem sentido para ela, né? Não adianta eu vir falar de psicologia positiva, gratidão, ai, vai lá, é só querer que você consegue para uma pessoa que tá num estágio de depressão muito forte. Porque tem outros caminhos que ela tem que fazer antes de chegar ali. Thaís? Gente, eu tô aqui pensando profundamente sobre o que a Débora falou. E eu tava brisando sobre uma coisa que eu li em algum texto recente, em algum capítulo de um livro que fala, por exemplo, da diferença entre por que os psicólogos precisam técnicas, estudar tanto do jeito que a gente estuda, porque existe uma diferença entre a psicanálise, que no caso é a que eu estudo, ser uma arte ou ser uma técnica, né? Então, a gente precisa estudar tanto, acho que em resumo o texto dizia, né, que é para justamente a coisa não tá na mão só de quem tem um dom. Tem pessoas que são, sem estudar psicologia, já extremamente propensas e tem muito desenvolvido em si a capacidade de escutar, de devolver de forma produtiva e tudo mais, mas não é o caso de todo mundo. E como a Débora disse, às vezes a gente se coloca na mão e coloca todas as nossas esperanças, porque a gente está fragilizado e a gente precisa de um pilar, e a gente coloca uma coisa inadequada nesse pilar aí para sustentar a gente. Então a gente pode colocar uma pessoa que não trabalha de forma ética, ou seguir conselhos que não vão fazer nenhum sentido e a situação vai piorar e aí um quadro mais grave pode se instalar. Então isso realmente é muito sério, né? Quando a gente... São armadilhas que existem, acho que em todos os setores, não só no processo de autoconhecimento ou de melhora de autoestima. Tem que ser com um profissional, com um biológico, com um médico. Mas a gente tem que estar atento a isso. Então se a gente já se conhece um pouquinho e lê um livro... Eu gosto dos livros de autoajuda. Antes eu tinha bastante preconceito mesmo. Mas pega um livro tipo O Milagre da Manhã. E eles têm títulos, né? Que apelam para o nosso lado mais emocional. Eu quero um milagre, né? Ele vai acontecer de manhã, então deixa eu fazer as coisas que estão falando aqui nesse livro. Esse livro é interessante, né? E ele fala sobre um ritual específico que pode ser feito para melhorar tudo na tua vida e ao longo do dia, mas ele tem que ser feito de manhã. Mas nem tudo fazia sentido para mim. A minha manhã permitiria que eu fizesse aquilo se eu acordasse 1 hora antes. Eu não tenho disponibilidade de acordar 1 hora antes. Então, tudo tem que se encaixar na gente. A gente não tem que se moldar para o mundo entrar. As coisas vão se transformando conforme vão entrando na gente, né? Então, é um pouco disso que você estava falando, né, Débora? Sim, é dar a minha cor para aquilo. Eu gosto muito desse do Milagre da Manhã. Na verdade, manhãs para mim são sempre um desafio. Eu li ele e peguei algumas coisas que faziam sentido para mim. E eu gosto da escrita desse livro porque, diferente de algumas outras autoajudas, e a gente tem muitos livros de autoajuda que são, não sei se sérios é a palavra certa de se falar aqui, mas que eles não te dão uma resolução pronta, você tem que fazer isso e ponto. Ele traz uma reflexão pra você que, esse é o caminho. Trilhe ele da melhor forma pra você. Você não tem que, por exemplo, e aí que entra naquilo que a gente falou, né? Das pessoas pegarem um contexto, pegarem uma ferramenta e transformar ela de uma forma que talvez não seja tão saudável pra todo mundo. Pegam a ideia do Milagre da Manhã e aí criam, sei lá, o clube das 5 da manhã. E vendem que o clube das 5 da manhã é o que você precisa pra ter sucesso. Gente, não. Vai ter gente que vai fazer e vai gostar, mas tem gente que não gosta. Cara, se você detesta acordar 5 horas da manhã, se você, sei lá, só trabalha meio-dia, né? A partir do meio-dia você trabalha. Pra que raios que você vai acordar às 5 horas da manhã, entrar numa banheira gelada e fazer coisas que não te fazem bem? Ai, mas esse conjunto de coisas faz bem pro seu corpo. Mas será que é o que você quer agora?
fazer por fazer, gente, não vai levar você a lugar nenhum. Só vai criar mais raiva. Eu acho que eu não me encaixaria nunca no clube das 5 da manhã. Até porque eu tenho pacientes que começam a ser atendidos às 11 da noite. E aí não daria nunca, né? Porque acordar às 5 da manhã é quase que um milagre matinal. Aí, ó, o milagre da manhã. É, o milagre da manhã. O milagre, é acordar. Tá vendo? O milagre do Raul é acordar. Até de bom tamanho. Tamo junto, que essa sou eu. Ó, e pra quem não sabe, eu vou contar um segredo, tá? Esse podcast está sendo gravado, iniciado às 7 da manhã, gente. Olha só. Mas, é um milagre. É um milagre. E esse é o milagre da manhã. E uma coisa que eu achei muito curiosa, olha como que é legal isso, né? Como que esse processo de autoconhecimento envolve tantos conhecimentos. Eu sempre tento fugir desses rótulos, mas, por exemplo, eu sigo uma linha que é a histórica cultural. A Tá acabou de dizer que ela é mais para psicanálise. A Débora, eu lembro qual que é a sua linha, mas eu vou deixar você falar, Débora. Eu sou da Fenô, eu sou good vibes. Olha que legal. A gente tem 3 linhas de psicólogos distintas, que são 3 teorias distintas, né? 3 metodologias distintas, conversando integradamente. Nossa, Sim, a gente adora isso. E é bonito de ver, gente, porque isso pode valer para várias coisas. Autoconhecimento também é saber quais são as minhas verdades e estar disposto a ouvir as verdades do outro para ver se faz sentido para mim ou construir coisas novas para mim. Não adianta eu viver numa bolha. Infelizmente, é o que a gente vê mais acontecer, né? Pessoas vivendo em bolhas, ainda mais por conta de algoritmos. Então, por exemplo, eu tenho opinião política A. Eu só sigo conteúdos da opinião política A ou que falam mal da política B. E aí eu perco a possibilidade de ouvir o cara do lado B e falar, nossa, isso faz sentido ou não faz. Porque a vida não é feita de extremos, de vilões e mocinhos. E a gente tende a acabar, quando a gente vive em bolhas, a gente tende a acabar olhando dessa forma. Se eu pego a minha abordagem e falo só ela funciona, só ela é verdadeira, eu perco de trocar ideias com o Raul, com a Thaís e de nós construirmos juntos novos conhecimentos que só vão agregar mais valor, tanto nos nossos atendimentos quanto no nosso meio social. Então, é um convite aí para quem tá ouvindo, de perceber o quanto às vezes você tá se fechando em bolhas e não tá construindo mais coisas, e sim só reforçando o que você já acredita. E aí isso acaba caindo de uma certa forma naquela coisa de eu sou assim e ponto. Porque quando eu não ouço o que o outro fala, eu não mudo. Eu vou aproveitar esse trecho, deixar um espacinho aqui, vou tentar achar o tema de abertura de Gabi e Gabriela lá, da Cintura de Gabriela, para ver se eu coloco aqui no podcast, gente. Olha só. Acho ótimo. Tem que abrir essa live com aquela música da Gabriela. Eu não sei o nome dessa música, deve ser Gabriela. Eu vou ver se pode, né? Porque o problema do podcast é que a gente não pode utilizar todas as músicas, né? Porque elas têm os direitos. Mas eu acho que um trechinho de uns 10 segundinhos pra lembrar. Eu acho que modinha não tem problema, para não. Gabriela, da Gal Costa. Se não puder, Raul, canta você. Não, tô fora. Tô fora. Vamos cantar agora. Vai lá, aí a gente perde toda a audiência. E você, Thaís, o que você acha desse contexto de 3 psicólogos de linhas diferentes falando aqui e trazendo esse podcast maravilhoso? Então, eu acho muito necessário, né? Porque nós 3 temos perspectivas talvez diferentes a respeito do assunto, que enriquece. E no meu caso especificamente, pensando aqui no que a Débora estava falando de eu escolho a minha abordagem e eu me fecho nela, né? Eu acho que eu tive que descobrir e desenvolver esse movimento de abertura e fechamento, porque senão eu tive dificuldade de entender a minha abordagem. Não foi nem de descobrir, de entender qual que era mesmo, né? Porque todas as abordagens me pareciam tão legais. Então, às vezes, o problema não é você estar muito em uma, é você querer ir para todas, né? Então, assim, quando eu entro na comunidade psicanalítica, eu tô falando uma linguagem que provavelmente ninguém fora da comunidade vai entender. Só que eu preciso levar isso pro mundo.
E aí, quando eu levo isso pro mundo, quem me ajuda é a Débora. Porque senão eu, sei lá, ia estar falando de relações objetais aqui. Isso não faz o menor sentido. Então, se a gente vai levar de uma bolha, que é uma abordagem, uma comunidade específica, para o mundo, a gente precisa adaptar a nossa linguagem, senão isso não faz sentido. E os livros de autoajuda fazem isso muito bem. Eles dão nomes simples para aqueles conceitos super complexos, né? Sim, mas eu acho muito válido. E fica uma dica até para quem está ouvindo a gente. A linha psicológica, a linha do psicólogo, é uma coisa mais do psicólogo do que de você. Porque é importante você observar primeiro se dá match, você conversar com o psicólogo e você vai se sentir à vontade para falar tudo o que você tem aí dentro. E a linha é a ferramenta que o psicólogo vai ver, né? A teoria que o psicólogo vai seguir. E no final das contas, a depender do caso, tem psicopatologias ou coisas que não foram descritas naquela linha e que foram estudadas a partir daquele momento. E essa construção, esse desenvolvimento é mais um estudo, né? É mais um caminho do próprio psicólogo em desenvolver essas ferramentais para ajudar quem está procurando o psicólogo ou a psicóloga. Então, para você que está ouvindo a gente, né? Desapega um pouco dessa ideia de linhas, né? Linhas ouro, linhas que são colocadas aí como salvadoras da pátria, linhas específicas, porque tem muito processo de marketing envolvido, inclusive para poder trazer mercado. E a ideia principal nesse sentido é que a linha do profissional é aquela linha que vai guiar o profissional, mas que, olha só como a Thaís disse, né? Ela vai tentar traduzir essa linha para ser aplicada, para ser desenvolvida. Garanto que, por exemplo, aqui a gente está falando de tantos temas e agora que a gente entrou no processo de linha, exatamente para vocês terem a ideia de que todas elas vão abordar os mesmos assuntos com diferentes visões desse assunto. Então, gente, quando você procura um psicólogo, se preocupa mais em observar, em analisar se você está à vontade, se esse psicólogo está estudando, se esse psicólogo consegue te entender, se esse psicólogo a evolução da sua psicoterapia está também servindo para você chegar nesse processo e falar, olha, peraí, está servindo, está sendo útil ou já deixou de ser útil? Até porque relacionamentos, verdades e processos entram desse processo de autocrítica também, né, meninas? Sim, e esse negócio de dar match com o psicólogo é muito importante, porque não adianta nada ele ser da abordagem X que você ouviu falar, ou que é a que você conheceu porque alguém passou por aquilo. E, cara, não funcionou pra você. E às vezes não é que o profissional é ruim. É simplesmente porque não bateu, sabe? Aquela coisa que fala que o santo não bate. Ela indo lá pra falar, pra se despir de tudo, né? De quem você é, de mostrar suas fragilidades. Se não for com alguém que você se sente acolhido e se sente à vontade, não vai funcionar. Esses dias, eu não lembro se foi em uma live, eu e a Thaís estávamos falando sobre algumas abordagens, e eu sempre esqueço o nome daquela abordagem que encerra o processo quando você chega no ápice, mesmo que a sessão tenha 10 minutos. Lacaniana? Eu sei que, assim, não é eu ouvindo como funciona, falando, não, isso não vai funcionar pra mim, não quero. Mas às vezes eu indo lá experienciando, eu vejo que é uma coisa que faz muito sentido pra mim, que funcionou, porque a psicóloga, da forma que ela atua, deu match e rolou. Se eu ficar presa na abordagem, eu passo a não me permitir conhecer as coisas. E é de novo o que a gente vem falando aqui, né? Você tem que se permitir, se abrir, acolher. Não é se abrir a tudo e vem o que vier, não. Mas é ter uma visão crítica de, será? E se eu tentar? O que eu acho disso? Deixa eu observar, deixa eu acolher, deixa eu sentir. Eu senti a Thaís incomodada quando ela soltou um então. Fala, Thaís. Não, eu concordo com a Débora aqui. Tem que ver o que faz sentido. É que, naturalmente, eu queria corrigir, porque que não é necessariamente o ápice. É um momento específico.
da sessão, porque a sessão lacaniana ela tem um objetivo de acessar o inconsciente ao máximo, o que é questionável. Por exemplo, eu não necessariamente preciso conhecer o meu inconsciente, estar totalmente em contato para ter autoconhecimento. Você vai acessar um pouquinho dele de alguma forma, porque ele se faz presente, né? Mas era só isso, mas essa ideia de ser o ápice já resume bem. Eu tenho esse problema, né? Então por isso que eu preciso da ajuda da Débora, para não ficar falando uma língua que não é a de todo mundo. E tá, você é lacaniana ou não? Não. Não? Não, é que eu tenho curiosidade. Eu não daria conta de fazer os cortes lacanianos. Será que é tão incisivo assim esses cortes? Não necessariamente, vai depender muito do estilo do terapeuta, porque ainda são pessoas diferentes, né? Estão ali vários lacanianos possíveis, mas o corte vai ser dado na intenção da pessoa sair sair da sessão num momento em que ela falou algo importante. Porque aquilo não pode ser em seguida preenchido com outro discurso ou ser esquecido a partir do resto da sessão. Então, se o terapeuta identifica, né, ele fala, tá bom, então encerramos aqui, a pessoa vai conseguir desenvolver um pouquinho sozinha a partir dali. E tem um objetivo dentro da teoria muito interessante. Então eu vou deixar um convite aqui. Você, psicólogo, você psicanalista lacaniano que está nos ouvindo, sinta-se convidado de portas abertas aqui do Psiconline para a gente fazer um podcast somente falando da teoria lacaniana, de como que a psicologia e como que esse contexto lacaniano ocorre e como que a gente chega nesses momentos. Tá aí super convidado. E meninas, o que muda em alguém quando ele desenvolve mais o autoconhecimento? Acho que é um pouco estranho dizer que muda tudo, mas muda tudo. Acho que não é uma mudança sentida externamente de forma direta, mas internamente é como se a pessoa começasse a ter uma outra visão do mundo, que ela mudasse o grau do óculos, sabe? Quando você, pra quem usa óculos, quando você tava enxergando meio embaçado, você coloca a lente certa e você fala, nossa, agora tá fazendo sentido, olha, aquilo não era um borrão. Porque você começa a se estruturar. Eu brinco muito, né, no consultório, dizendo que é como se fosse uma estrutura de um prédio. Se meu autoconhecimento está ok, se eu consigo me entender e tô ali sempre fazendo a manutenção, a estrutura desse prédio está firme. E aí não importa os ventos que venham de fora, eu não me desestruturo. E se vem um vento muito forte, né, sei lá, acontece algo muito traumático, eu consigo saber ali mais ou menos como é que eu faço para fazer os ajustes, os reparos internos. Então, você não fica refém do tempo, você não fica refém da chuva, não vai ter goteira a todo momento, porque você tá ali cuidando do alicerce. E é basicamente isso. Eu acho que muda muito porque você começa a viver as coisas que fazem sentido para você, você começa a priorizar o que é importante para você, sem deixar de ser um ser humano legal com os outros, mas sem se doar tanto ao outro a ponto de você se esquecer e já nem saber quem é você. As pessoas em torno, o que elas sentem, né, o que geralmente acontece, quando você começa a ter mais autoconhecimento e se priorizar, algumas pessoas ao seu redor falam, nossa, você não era assim, o que aconteceu? Antes você fazia, agora você é uma pessoa ruim. E às vezes não é que você se tornou uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que começou a deixar de fazer tudo pelo outro. E não tenham medo disso, porque quem tá ali com vocês, que entende a importância, seja da relação da amizade, vai saber se adaptar ao seu novo eu. E você acaba transformando também a sua relação com o outro a partir das suas mudanças. Eu concordo com a Débora no sentido de que parece que você mudou as suas lentes que olham para o mundo, você mudou o grau do óculos. E conforme o autoconhecimento vai se desenvolvendo, automaticamente o nosso automanejo vai melhorando. Então, se me acontece alguma coisa e eu entro numa briga, depois eu consigo olhar para essa briga e ela fazer um sentido, no sentido de eu entender, nossa, eu estava mais explosiva porque eu não dormi bem ou porque eu tive uma semana que aconteceu isso e já mexeu nessa ferida, então eu estava mais à flor da pele.
é uma reação em cadeia que o autoconhecimento tem, que ele vai para tudo mesmo. Sim. E aí eu consigo lidar melhor com as situações, né? Não é só conhecimento teórico, ele é totalmente prático. Sim, e acho que você falando isso me veio uma percepção que eu acho importante a gente falar, que quando eu me autoconheço, não é que eu vou aplaudir tudo que eu faço, não. É que é isso, explodi, nossa, fiz errado. Errado, né? Não gosto da ideia de errado, mas assim, putz, eu não fui tão legal com aquela pessoa. Eu explodi do nada e joguei nela coisas que não eram dela. O que eu vou fazer agora pra resolver a situação? Eu começo a me responsabilizar também. Eu saio do papel de vítima do mundo me odeia para um papel de, cara, o que eu fiz aqui? E eu me responsabilizo sem ficar me chicoteando e me culpando e resolvo de uma forma mais leve as situações. E também ajuda, né, a fazer um movimento contrário, que não é só você se responsabilizar totalmente. Mas quando você se conhece, você tem a capacidade de falar, nossa, isso não fui eu, foi outra pessoa que, né, buscou. Eu entrei por esses motivos, digamos, numa briga aí de um casal, eu entrei por esses motivos, por conta de algumas feridas, mas será que a outra pessoa tá bem? Será que tá tudo bem com ela também? E aí E será que essa pessoa me faz bem? Aí é que tá. Porque existem pessoas... Diga. Porque tem pessoas, a gente começa a descobrir com o autoconhecimento, que elas tiram o melhor de nós. E tem outras pessoas que tiram o pior de nós. E não é às vezes porque a pessoa é ruim e faz isso de propósito. Mas existem pessoas que quando a gente tá junto, a gente não se sente bem com quem nós somos perto delas, né? E é legal também ter essa percepção pra entender o que eu faço a partir disso. Às vezes é uma pessoa que eu gosto e que eu não quero me afastar. Ok, mas quais são os limites que eu vou impor nessa relação? Paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Carl Rogers. Exato. Cirúrgico, né, para esse contexto. E pra gente já se direcionar aí pra última pergunta, gente. Depois de tudo isso, autoconhecimento é coisa de terapia ou só no consultório? Autoconhecimento é coisa de gente. Adorei. Thaís? Não consigo melhorar isso, gente. E não precisa, né, Débora? Mas autoconhecimento acontece na terapia, acontece no consultório, acontece no seu dia a dia, acontece todas as vezes que você levanta pela manhã e percebe que está um pouquinho mais preguiçoso, um pouquinho mais disposto. Tudo isso é autoconhecimento. Então, assim, se a gente colocar toda a responsabilidade pelo autoconhecimento em um livro, uma pessoa, um profissional, isso já não... Você está buscando respostas sobre você em outro lugar. E deixa de ser alto, é antagônico. Deixa de ser alto. Autoconhecimento acontece depois de você ouvir este podcast. Arrasou. Gente, adorei. Foi muito legal. E você aí, ouvindo a gente, o que achou? Curtiu? Compartilhe. Infelizmente, chegamos ao final deste episódio. E antes de pedir para Débora e para Thaís se despedirem, queria lembrar que o Psico Online é um projeto que liga você aí, que está nos ouvindo, a um psicólogo. E para isso, desenvolvemos diversos conteúdos que podem ajudar muito você no seu dia a dia. Por exemplo, aqui no podcast nós já falamos sobre suicídio, pais sobrecarregados, autonomia das crianças, ansiedade, sexualidade, habilidades sociais, educação, romantização do sofrimento, inclusive com a Débora, terapia cognitivo-comportamental, relacionamentos abusivos e tem muito mais para ver. Você também confere todos os episódios do podcast no psico.online/blog/podcast. E claro, depois dessa conversa maravilhosa, segue lá www.psicodesafie-se.com.br e o Instagram @psicodesafie-se. Vale dizer que nós somos vários profissionais e que quando você entra em contato via site, via WhatsApp ou uma das nossas redes sociais, um dos nossos PCs vai fazer algumas perguntas antes de encaminhar você para uma consulta ou para aquilo que você estiver perguntando. E não se aveste não, entre em contato mesmo. Lembre-se do seguinte: queremos te atender da melhor maneira possível. Assim, se a situação está apertada, se você tem alguma dúvida, não fica com vergonha, não se aveste.
chama o Psico Online, que vamos fazer tudo para você ser uma das pessoas que sabe bem o valor de uma excelente terapia, ok? Débora, Thaís, gostaram? Vamos nos despedir? Adorei! Infelizmente temos que nos despedir, porque se deixar a gente fala aqui mais do que a tia do Yakut. Mas obrigada pelo espaço, pela troca. Eu acho que se a gente conseguir contribuir, ao menos com uma das pessoas que estão escutando a gente, com tanto conhecimento que a gente trouxe aqui, já vai ter valido muito a pena vocês acordarem às 7 horas da manhã, porque no meu caso aqui é meio-dia. Que maldade. Valeu a pena, Débora, em pleno sábado. Já vou contar também que a gente tá gravando num sábado. Valeu a pena pra mim. Eu amei o espaço e a troca. Eu quero fazer mais. Me chama Raul, me chama Débora, E agora eu peguei gosto. Olha só, então, vamos planejar. Arrasou. Vamos tentar fazer um por mês nosso aqui, para dar trabalho pro Raul. Muito obrigada, pessoal que ouviu. Bom, eu espero ter ajudado de alguma forma, não a oferecer autoconhecimento para quem está escutando, mas sim quais são os caminhos possíveis, né? Meninas, muito obrigado mesmo, tá? De coração. Eu acho que toda vez que a gente se encontra, igual a Débora falou, se a gente deixar, a gente faz um podcast aí de 6 horas fácil, né? E aí os nossos ouvintes vão deixar a gente de lado. Então vamos dando doses menores, né? Até para ficar aquele gostinho de quero mais. E, pessoal, vocês que ouviram, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, manda pra gente. Manda no WhatsApp, manda nas redes sociais, que eu encaminho pra Débora, encaminho pra Thaís. Né? Entre em contato, manda sua mensagem de áudio, que a gente vai estar sempre interagindo, né? Principalmente porque a ideia é essa, é levar conhecimento, é conversar muito e fazer essa troca. Meninas, muito obrigado mesmo. É isso aí, pessoal, né? Valeu pelo seu tempo. Meninas, mais uma vez, obrigado pela visita de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Beijo, bom sábado pra vocês. Tchau, beijo, bom sábado. Tchau, tchau.